Olá, queridos alunos e alunas. Vamos abrir a nossa apostila de teoria na página 21. Vamos falar sobre introdução à nomenclatura orgânica. Bem, a nomenclatura orgânica ela é extremamente importante porque é a partir dela que vocês conseguem diferenciar os compostos orgânicos sem ter que representar em bastão ou a fórmula estrutural. Bom, para que nós possamos estudar isso, inicialmente, é importante que a gente conheça o termo função química. Por que função química? Na química orgânica existem muitas funções. Ao longo desse ano, vocês vão estudar pelo menos 18 funções aqui comigo. E o que é uma função química? Uma função química é um grupo de substâncias que possuem em comum grupamentos funcionais. Mas o que são grupamentos funcionais? Grupamentos funcionais, eles conferem propriedades muito específicas a compostos, em termos de reatividade química e das propriedades físicas. Esses grupamentos funcionais normalmente são átomos diferentes de carbono associados à cadeia carbônica. Lembrando que uma das funções que vocês vão estudar é hidrocarboneto. Hidrocarboneto, estou escrevendo aqui para você, é uma função que é composta apenas por hidrogênio e carbono. Essa é a única função orgânica que não tem grupamento funcional. Então, por exemplo, se eu coloco aqui a fórmula do metano, CH4, essa substância não tem grupamento funcional. Ela é um hidrocarboneto, ou seja, é formada por hidrogênio e por carbono. É a única função orgânica que não tem grupamento funcional específico. Bem, diante disso, vamos estudar agora aqui os exemplos que eu estou apresentando para você. Reparem, eu coloquei aqui duas substâncias em cima e duas substâncias embaixo. Reparem que eu destaquei as substâncias de cima com OH em vermelho e as substâncias de baixo com esse COOH em vermelho também. Bom, nas duas de cima, elas possuem exatamente essa hidroxila aqui em comum. E nas duas de baixo, você não sabe o nome, mas o nome disso aqui é carboxila. O que elas possuem é essa carboxila em comum. Perfeito? Agora, eu estou comparando para você horizontalmente. Concorda? Agora eu vou comparar na vertical. E quando eu faço a comparação na vertical, o que é que essas substâncias possuem em comum? Observe só. Esta aqui tem um átomo de carbono. Esta aqui tem um átomo de carbono. A outra, aqui tem 2 átomos de carbono e aqui possui 2 átomos de carbono. Se você verificar, existe algo comum na horizontal e algo comum na vertical. Então, o que é comum na horizontal? É o grupamento funcional. Esse grupamento funcional, ele é representado por esse sufixo aqui, ol. Aqui, o grupamento funcional é representado por esse sufixo oico. Mas não para aí. Se você observar, nos dois casos, ambas as substâncias começam com o prefixo met. E, do outro lado, ambas começam com o sufixo et. Esse sufixo et está associado ao número de átomos de carbono. Aqui um carbono, aqui um carbono. Aqui 2 carbonos, aqui 2 carbonos. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Vamos lá. Quero dizer muito simples. Observe, a nomenclatura orgânica
ela é composta de 3 partes. Um prefixo, um intermediário e um sufixo. Um prefixo, um intermediário e um sufixo. Um prefixo, um intermediário, um sufixo. Um prefixo, um intermediário e um sufixo. Ok? Vamos prosseguir para que você possa entender isso melhor. Olha o que eu falei aqui para você. Um prefixo, um intermediário e um sufixo. O prefixo está associado ao número de átomos de carbono. O intermediário, ele está associado à presença de ligações simples entre os átomos de carbono, duplas ou triplas ligações. E o sufixo está associado à função química. Lembrando que função química, o que quer dizer com isso? Olha só. Esses compostos pertencem à mesma função química porque ambos apresentam o mesmo grupamento funcional. Os de baixo também pertencem à mesma função química porque ambos possuem o mesmo grupamento funcional. Bom, vamos estudar isso aos poucos. Então, vamos partir agora para o prefixo. Coloquei aqui para vocês vários exemplos de prefixos. Eu vou destacar um grupo aqui, passando essa linha. Vou começar com os prefixos mais fáceis para você entender. Então, vamos lá. Olha que interessante. Prefixo para 5 carbonos é pente. Ou seja, se a substância possuir, olha o exemplo aqui embaixo, 2, 3, 4, 5 carbonos, independentemente de qual seja a função, a nomenclatura dela vai começar com o prefixo pente. Só para adiantar, isso aí é o pentano, mas daqui a pouco eu te explico melhor. Se eu colocar mais um carbono, vamos lá, quando eu coloco mais um carbono, agora são 6 carbonos, o prefixo passa a ser ex. Se eu coloco 7 carbonos, hept. E assim por diante. 8 oct, 9 non, 10 dec, 11 undec, 12 dodec e assim por diante. Bom, isso é muito fácil, né? Vamos olhar bem aqui, olha só. Vou apagar aqui para você ver de novo. Repare, enquanto eu apago, você vai lendo aí, olha só. 5 carbonos, prefixo pente, 6 ex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec, 11 undec. Ou seja, você já ouviu falar no metano, não é? Metano você ouviu falar, mas o metano não faz parte desta relação aqui. Olha a relação aqui de cima. Por que eu separei para você? Porque esses aqui você não conhece. Tudo que tiver um carbono vai ter o prefixo met, 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop, 4 carbonos, but. Isso você deverá guardar. Met, et, prop, but. Repete aí comigo, vamos lá. Met, et, prop, but. De novo. Met, et, prop, but. Mais uma vez. Met, et, prop, but. É pena que eu não esteja contigo para que você possa repetir isso comigo, porque se eu estivesse em sala de aula, eu ia fazer você repetir. Vamos lá, repita comigo. Met, et, prop, but. Entendeu? Esses 4 você tem que guardar. Mas então o que seria metano? Metano você vê que começa com o quê? Com met. Então eu vou desenhar aqui para você. O metano tem um carbono. O metano é o CH, deixa eu botar outra cor aqui, CH4. Perfeito? Você já ouviu falar, está muito acostumado a falar em álcool, álcool etílico, etanol. O etanol, olha para cá, observe, essa é a fórmula do etanol. Quantos carbonos existe aqui? 1, 2 carbonos. Existem 2 carbonos. Olha o prefixo para 2 carbonos, qual é ele? Et. E assim por diante. Por exemplo, vamos lá. Aqui, olha, você sabe que o principal constituinte do gás liquefeito do petróleo, aquele que tem no isqueiro, que tem nos botijões de gás, é o butano. Então, olha, leia aqui. Butano, olha, but, são quantos carbonos? 4. Então, 2, 3, 4. Este é o butano. Perfeito? Espero que você tenha gostado um pouquinho do conceito de prefixo para a nomenclatura orgânica. Vamos agora virar a página.
Olha só que interessante, vamos falar do intermediário. Basta que você olhe a cadeia carbônica. Então, vamos olhar a cadeia carbônica. Se essa cadeia, todos os átomos de carbono realizarem apenas ligações simples, o intermediário será AN. Se houver a presença de dupla ligação, o intermediário vai ser EN. Se houver a presença de tripla ligação, o intermediário vai ser IN. O que eu quero dizer com isso? Vamos fazer aqui. Vou botar um exemplo aqui para você. Deixa eu botar em verde. Quantos carbonos tem aqui? Fala aí para mim. Vamos lá. 3 carbonos. Se você falou 3, você acertou. E qual é o prefixo para 3 carbonos? É prop. Vamos relembrar? Relembrando. Prefixo para 3 carbonos, qual é? Prop. Então, voltando aqui. Vamos lá, bem mais devagarinho agora. Aqui, você não está vendo nenhuma ligação dupla nem tripla. Então, o intermediário vai ser o quê? AN. Mas se por acaso eu fizesse, deixa eu afastar aqui um pouquinho para você compreender melhor. Espera aí. Propan. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Fazer assim, só que eu vou colocar uma dupla. E agora, o prefixo continua sendo para 3 carbonos. Prop. Só que como é dupla, olha aqui, ó. Dupla, aqui eu vou colocar o quê? En. Percebeu? Então virou propen. E quando eu coloco tripla? Quando eu coloco tripla, eu vou desenhar aqui, olha. Vou fazer aqui, ó. Aqui também tem 3 carbonos. Lembrando que o ângulo é 180 graus. Quando é tripla ligação, é 180 graus. Então, o que eu faço? Tem 3 carbonos. Vamos confirmar? Olha, 1, 2, 3. Sem contar os hidrogênios, né? Que estão aí, que você já sabe representá-los. Então, o prefixo para 3 carbonos também é prop. Só que o que você vê aqui é o quê? É uma tripla ligação. Então, o intermediário vai ser o quê? Propin. Então, existe propan, propen e propin. Bom, já vou adiantar aqui para você. Todos eles só possuem carbono e hidrogênio. Então, é o que eu te falei agora há pouco. A função é hidrocarboneto. E olha, já vou adiantar para você. Todos os hidrocarbonetos têm sufixo O. Então, existe o propano, o propeno e o propino. Compreendeu? É isso. Vamos partir agora para os sufixos que representam as funções químicas. Como eu acabei de falar para você, olha só. O que eu estou deixando aqui na tela? Hidrocarboneto. O que são hidrocarbonetos? Diz para mim. Acabei de explicar, você lembra? Olha, eu vou dividir a palavra aqui. São compostos formados por hidrogênio e carbono exclusivamente. Portanto, não possuem grupamento funcional. Todo hidrocarboneto vai terminar em quê? Em O. Então, olha só, vamos ver se você compreendeu o que eu falei aqui. Vem aqui no cantinho comigo. Vou desenhar. Isso aqui tem 2 carbonos. Aqui também tem 2 carbonos. Aqui também tem 2 carbonos. Qual é o prefixo para 2 carbonos? O que eu pedi para você repetir várias vezes? Met, et, prop, but. Repete aí de novo. Vamos lá. Met, et, prop, but. Met, et, prop, but. Então, 2 carbonos. Met é 1, et 2, 3 prop, 4 but. São 2 carbonos é et. Então, eu vou escrever aqui para cada um o quê? Deixa eu fazer mais fininho aqui, que ficou muito ruim. Et, et, et. Aqui, olha, não tem dupla, então é an. Aqui tem dupla, é en. Aqui tem tripla, é in. Não são todos hidrocarbonetos? Qual o sufixo? Ó, vou colocar esse sufixo aqui. Etano, eteno, etino. Perfeito? Nessa hora você está perguntando, e se tiver um carbono? Se só houver um carbono, querido, não tem como ter en nem in. Porque não tem como fazer dupla entre carbonos, porque só tem um carbono. Percebeu a diferença? Existem outras funções também. Só que você não vai se preocupar com ela agora, porque durante um bom tempo nós vamos estudar somente os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são a base para você compreender tudo na química orgânica. Tudo que eu digo em termos de nomenclatura. Então é muito importante que você compreenda aí bem hidrocarboneto, para que depois você aprenda
as 17 funções restantes. E nós vamos demorar bastante tempo com hidrocarboneto para criarmos uma base bem sólida para que nas outras funções vocês consigam caminhar com mais facilidade. Mas adiantando aqui, olha só, eu destaquei para você alguns grupamentos funcionais. Destaquei a hidroxila, que é referente ao álcool. Todo álcool tem hidroxila. Todo aldeído, que é uma outra função orgânica, tem o que a gente chama aqui, olha, de C-OH, que possui o grupo funcional carbonila. As cetonas também possuem o grupo funcional carbonila. A diferença é que do aldeído para a cetona é que aqui tem uma carbonila, que é o C-O. Olha o que eu falei para você. Carbonila é C-O. Só que no aldeído tem um H. E na cetona só tem o C-O, porque dos dois lados são carbono. Mas não se preocupe com isso agora. Eu só quero que você saiba que isso tem várias funções. Tanto é que eu só coloquei aqui 3 e botei aqui depois o quê? O etc. Você vai estudar uma por uma. Mas, vamos lá. Só para você compreender. Da mesma forma que todo hidrocarboneto tem sufixo O, todo álcool tem sufixo OL. Lembra do etanol? Todo aldeído tem sufixo AL. Toda cetona tem sufixo ONA. Compreendeu? É isso aí. Vamos partir para as novas regras de nomenclatura, tá bom? Mas antes disso, eu quero que você sempre... Isso aqui, olha, é muito importante. Esse resumo você vai usar o ano inteiro. Lembre-se, resumo do CAE. Olha aqui, ó, resumo do CAE é feito para você. Então, preste atenção aqui. Sempre quando você for nomenclaturar uma substância orgânica, a primeira coisa que você vai se atentar é selecionar a cadeia principal. Isso você já aprendeu. E eu sempre vou incluir grupamentos funcionais, é a prioridade. Depois, maior número de átomos de carbono. Depois, insaturações. E, por último, maior número de ramificações. Você já estudou isso? Você já treinou? Você já fez exercícios? Ou seja, você está habilitado a partir agora para numeração da cadeia principal. E é isso que nós vamos explicar aos poucos aí. Daqui em diante você vai compreender que algumas cadeias deverão ser numeradas. Ok? Vamos lá? Vamos agora para a nossa próxima página, que antes de eu numerar a cadeia, eu ainda vou dar esses exemplos para vocês. Vamos lá? Observe aqui, olha, um carbono, prefixo, MET. Intermediário, não tem ligação dupla nem tripla entre carbonos, não tem nem 2 carbonos para ter ligação simples ou dupla. Então, intermediário é AN e o sufixo de hidrocarboneto é O. Então, vai ser o quê? MET, AN-O, metano. 2 átomos de carbono, prefixo ET. Não tem dupla, AN, hidrocarboneto, O, etano. Agora, é a mesma coisa, são 2 carbonos, só que aqui tem uma dupla. Então, o prefixo também, como aqui, é ET. Porém, deixou de ser AN e passou a ser o quê? EN. Hidrocarboneto, ó, eteno. Essa tinta não está boa porque ela cobre o que eu escrevi. Vamos voltar aqui. ET, AN, O, etano. ET, EN, O, eteno. Bom, 3 carbonos, concorda? 3 carbonos, prefixo prop. Mas tem dupla, olha a dupla aqui, então é em propeno. Olha o que eu fiz, estou recapitulando o que eu já mostrei para vocês. Também aqui são quantos carbonos? 1, 2, 3. Percebeu? 3 carbonos. Então, é tranquilo, vamos lá. Prefixo para 3, prop. Tem tripla, olha a tripla aqui. In, prop, in, o. Propino. Olha o outro exemplo que eu falei para você. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Prefixo para 5, pente. An, o. Pentano. Tudo bem? Vamos olhar para cá. Agora, olha que bacana que eu estou ensinando para vocês. Eu estou mostrando as cadeias fechadas. E qual é o diferencial? O diferencial é apenas o seguinte. Quando a cadeia for fechada,
você vai colocar na nomenclatura o termo ciclo. Percebeu? Então, sempre quando a cadeia for fechada, você vai começar com o termo ciclo. Então, vamos lá, olha aqui, ó. Quantos carbonos há aqui? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 carbonos, prefixo é pente. Não tem dupla, é an, nem tripla. E hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, é O. Só que tem um detalhe, a cadeia ela é o quê? Ela é fechada, então ao invés de ser pentano, vai ser ciclopentano. Olha aqui, ciclopentano. O que é que diferencia o de cima para o de baixo? Repare aqui, olha aqui, ó. A única coisa que diferencia é a presença da dupla. Então, a única coisa que eu vou diferenciar é o intermediário. Então, existe o ciclopentano e agora o ciclopenteno. Aqui já são 6 carbonos com dupla. Também é cíclico, então eu começo com ciclo. Prefixo para 6 carbonos, ex. Tem dupla, é en. E ó, ciclohexeno. Você deve estar achando estranho. Observe o seguinte. Não existe hífen aqui nesse ponto. Não existe aqui, mas existe aqui um hífen. Por que esse hífen? Olha a observação. Importante. Entre vogais e H, coloca-se hífen. Então, sempre quando aqui for entre uma vogal e H, eu vou colocar um hífen, ciclohexano. Entre vogais, eu também coloco o hífen. Então, por exemplo, se fosse ciclo-octano, eu teria que colocar aqui um hífen. Perceberam? Então, quando isso aqui for vogal ou a letra H, você tem que colocar esse hífen. Perfeito?